Vamos dar início agora à nossa aula de Sociologia da Religião. Eu quero que vocês prestem atenção aqui neste mapa e você percebe que o mundo inteiro está dominado pela religiosidade. O mundo inteiro. Não é a nossa religião, mas se você pensar que essa parte roxa todinha aqui, ela representa o cristianismo, quer dizer então que teve um grande progresso. Aonde que começou a história toda? Começou bem aqui, ó, nesse pontinho. Se você passar uma linha, você vai perceber que aqui está no centro do mundo, tá vendo? Uma linha na vertical e uma linha na horizontal. Aqui você está bem no centro do mundo. É o Marco Zero. Do Marco Zero, 2000 anos de história se passou. E aí a doutrina de Jesus Cristo, ela começou a se espalhar. Ela veio daqui, ó, desse ponto. Depois ela veio para esse lado aqui, que é a Europa, tá vendo? A Europa. Depois ela desceu e veio para esse continente aqui, que é o continente africano. Ela chegou aqui na Índia e depois ela se espalhou por essa parte todinha aqui da Europa, tá vendo? Até que chegou aos Estados Unidos e desceu ao Brasil. Era para que todo este mapa aqui, depois de 2000 anos, era para que ele fosse todo roxo, todo roxo. Mas lá no século VII surgiu o islamismo. E com o surgimento do islamismo, eles surgiram aqui, nessa região que é a Arábia. O profeta, que assim mesmo chamou profeta Muhammad, ele pegou e ele deu início à religião islâmica. O muçulmano. O que é o muçulmano? É aquele que se submete. Se submete o quê? Ao Corão. O Corão é o livro sagrado dos muçulmanos. E eles começaram uma campanha violenta para poder espalhar o islamismo. E entrou em choque com a parte roxa do mapa. Essa parte aqui ela era toda roxa, ó, toda roxa. E essa parte aqui, roxa também. Mas aí o que aconteceu? Através do islamismo, através de muitas campanhas, espada na cinta, encontraram os cristãos, e os cristãos eles pregavam uma religião pacífica. Não é que os cristãos eles eram só pacíficos, porque muitos cristãos eles eram soldados romanos, outros cristãos eles eram bárbaros, a cultura deles era uma cultura de defesa, de violência, de guerra. Então, não é que os cristãos eram todos pacifistas, mas a religião cristã ela é pacifista. Pastor William, satisfação, meu amigo. E o que aconteceu com o islamismo? Ele encontrou os cristãos desarmados, mais ou menos é o seguinte, ó, desarmados, mas não é inocentes. Eles começaram a fazer as guerras islâmicas e eles tiveram vantagem sobre os cristãos, se espalharam por toda essa parte aqui, ó, do norte da Ásia, do continente africano, tá vendo? E essa parte do Oriente todinha aqui. Agora você tem uma divisão entre os cristãos na parte roxa e os muçulmanos que está aqui na parte verde. O cristianismo ele vem tentando penetrar aqui, ó, na Índia, desde o apóstolo Tomé. A tradição diz que Tomé foi o primeiro mártir dentro da Índia. Uma tradição diz que ele foi esfolado vivo. E a igreja na Índia existe? Existe. Só que ela não é uma igreja majoritária, ela é uma igreja acidental. Ela não é uma grande igreja, é muito complicado ser igreja na Índia. Por isso que o mapa está vermelho neste ponto aqui. Esta parte aqui que vocês estão vendo alaranjada, com tons alaranjados, é onde está a China, é onde estão os países asiáticos. Ali as religiões são orientais. Houve uma pequena penetração do cristianismo nessas áreas também, só que não foi significativo para poder transformar o continente num continente cristão. Agora quase que aconteceu, porque você vai perceber o quê? Que aqui estão as colônias gregas, tá vendo? As colônias gregas estão aqui. Então, olha assim, essa parte de cima, tá vendo? Toda roxa. Essa parte aqui, a igreja grega tomou conta. A igreja grega ela tomou conta de toda aquela parte de cima do mapa e quase que alcança a turma aqui embaixo, quase.
Só que o que eles encontraram pela frente? Eles encontraram o poder da religião asiática, o taoísmo, shintoísmo e budismo, confucionismo. Quer dizer, se aqui eles encontraram o paredão do Islã, aqui encontrou o paredão do hinduísmo e aqui as religiões orientais chinesas. Não foi tão fácil assim transformar o mapa todinho em mapa roxo. Por incrível que pareça, a gente ainda tem aqui, ó, essa parte que está ligada com o Brasil. Tá vendo? Está bem pertinho do Brasil aqui, ó. Essa parte de baixo aqui, ó, do mapa é aqui a linha do Equador. Tá vendo? Essa aqui é a linha do Equador. Ó. Essa por aqui, ó, a linha do Equador. Portanto, a parte de baixo da linha do Equador está cristianizado. Não é evangelizado, tá? Está cristianizado. Esta parte de cima da linha do Equador aqui, ó, aí você já percebe aqui, ó, essa aqui é chamada janela 10 por 40, tá vendo? 10 por 40, tá vendo? Esta é a janela 10 por 40 onde está o conflito do mapa religioso, porque você vai ter os maiores paredões. Por incrível que pareça, olha onde nasceu a fé cristã. Nasceu aqui, aonde que está a concentração da janela. É justamente onde nasceu a fé. Ali o cristianismo teve que recuar, retrocedeu. Com a nossa aula de sociologia da religião, a gente vai fazer uma análise sociológica e não tanto evangelística. Sociológica. Há uma resistência da sociedade para o cristianismo. E por quê? Na aula de hoje a gente vai fazer uma análise, começando aqui pelo taoísmo. Vendo? Religiões orientais. Essas religiões orientais, você vai ter em mente o que? Essa parte aqui, tá vendo? Essa parte aqui é o Oriente, ó. Aqui está o Oriente Médio, tá vendo? O Oriente Médio, o Oriente Próximo. Então essa parte aqui é onde tem esse paredão das religiões. Começa com o taoísmo. Da onde que vem essa religião? Criada por Lao Tse, você pode falar Lao Tse Tung também, bom? Que registrou seus ensinamentos no Tao Te Ching, escrito no século III a.C. O princípio do Tao, o tudo uno, é a base de todas as coisas e é representada pelo Yin, a noite, e a escuridão e a negatividade, e pelo Yang, o dia, a claridade e a positividade. A gente conhece este símbolo através de um refrigerante que é a Pepsi. Você pode perceber que é o mesmo símbolo, é o mesmo, tá? É só você inverter. Quer dizer que você tem uma influência da religião oriental em um refrigerante mundial. E ele também faz parte de uma moda jovem, que é o Town & Country, né? Então, mais uma vez, a religião oriental está perto. Aqui você tem Yin e aqui você tem Yang. Aonde que está esse Lao Tse Tung? Ele está na China. E ele decodificou um livro que é o Tao. Tao é um livro que ele ensina o caminho. Que caminho? O caminho do meio. Ele vai ensinar que a virtude humana, ela está no equilíbrio. Você é uma pessoa virtuosa se você se mantiver no equilíbrio. Ó, pode ver que é o círculo, símbolo do infinito, né? Porque o círculo é a figura geométrica que representa a perfeição. Não é uma esfera, é um círculo. E aí você tem aqui a divisão, ó, bem balanceada, tá vendo? Da escuridão e da claridade. E na escuridão existe um ponto de luz, na claridade existe um ponto de trevas. O que ensina então o taoísmo? Você tem que encontrar o caminho do meio, ó. Esse é o caminho do meio, essa linha aqui, ó. Nem para cá e nem para cá, é aqui, ó. Você tem que estar. Não é propriamente uma religião de adoração de deuses, mas de equilíbrio das forças da natureza. Por isso a gente vai ter aí bastante animismo. Animismo, o que é animismo? É quando você acredita que os objetos, eles possuem uma alma, uma aura, uma energia. Você pode ver todos esses filmes que Power Rangers, da nossa geração, Jasper, Changeman, eles fazem o que? Eles fazem uma invocação das forças do universo. Então o universo tem uma energia, um cosmos, né? Aí Cavaleiros do Zodíaco tem um cosmos, e vai para os jogos também, né? O Street Fighter, Mortal Kombat, esses negócios aí.
Por quê? Toda a filosofia e a religiosidade e a mística oriental está presente nessa turma toda aí que explora isso, eles acreditam nisso. Aí o que acontece? Você tem que encontrar o tal, caminho do meio. Com o quê? Você vai ter que encontrar as forças da natureza. Essas forças da natureza, elas podem estar em cristais, elas estão nos sons da natureza. Você pode ver o Kung Fu, por exemplo. Kung Fu, que é uma luta de contato direto. Você percebe que existem as escolas. Essas escolas são geralmente batizadas com o nome de algum animal, porque esses animais eles captam toda a força da natureza. Consequentemente, aquela escola que é a escola do tigre, por exemplo, os golpes para representar toda a natureza do tigre: pata de tigre, salto de tigre, urro de tigre, força do tigre, energia do tigre, contra a outra que é do urso, a outra que é do leão, a outra que é do dragão. O próprio calendário chinês mesmo, e o horóscopo chinês, ele é um horóscopo composto por animais. Então o cosmos ele é todo animado, todo cheio de energia. E o que você tem que fazer? Você não pode ir nem para ser mal e nem ser bom. Você tem que estar na linha do equilíbrio. Por isso ele escreveu todos esses ensinamentos aqui nesse livro, tal, o tudo uso, a noite, o dia, a claridade e a positividade. Essa é uma das religiões. Acontece que essa religião, ela acontece igual acontece com todas as religiões. Existem conflitos internos, existem pontos de doutrina que eles se tornam obsoletos dentro da religião. Obsoletos. Existe doutrina que ela caduca, ela não tem funcionalidade, ela é teórica, ela serve para o sacerdote, por exemplo, mas ela não serve para a prática comum. Aí você vai ter o Confúcio, né? Confúcio, que a gente chama de Confúcio. O Confúcio, da onde saiu o confucionismo, ele é praticante do taoísmo, ele era um praticante assíduo do taoísmo, mas tem pontos que são mais relevantes do taoísmo, tem pontos que não. E o taoísmo ele acabou se perdendo por causa da sua dificuldade, sociologia da religião, por causa da sua dificuldade. O livro, geralmente a gente tem um problema, que é o mesmo problema da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é um livro sagrado entendido pelo pastor e pelos teólogos, e o povo não entende. A mesma coisa acontece com o Tao. O povo não entende, ele depende dos transmissores da doutrina. E todas as religiões são assim. O livro sagrado ele foi dado pela divindade, foi dado de uma maneira misteriosa pela divindade, para que uma casta sacerdotal entenda, e os mestres entendam e ensinem ao povo. Dentre esse povo está lá o Confúcio. Ele entende aquela língua dos chineses, ele entende aquela criptografia inteira, ele entende aqueles símbolos chineses. Mas e o povo? Será que o povo entende? O continente chinês é considerado o continente mais antigo da face da Terra. Quer dizer, já aconteciam guerras entre eles lá há 5.000 anos antes de Cristo. É o povo assim pré-diluviano, já estavam lá. Aí você vai ter a história da China, que é um continente gigantesco. Hoje ele conta com 2 bilhões de pessoas. Inclusive tem um livro aqui que eu uso muito para poder fazer um estudo comparado sobre as nações, o livro do Domênico de Masi. Então, esse livro chama-se O Futuro Chegou. Vocês têm uma ideia, a idade do livro, né? Demora um pouquinho para ler. Você lê a Bíblia e não termina de ler o livro, de tão gigantesco que é. E ele faz o que? Ele faz uma análise das nações, o humanismo espiritual, o modelo indiano, a grandeza composta, o modelo chinês, o refinamento do guerreiro, o modelo japonês, equilíbrio e beleza, o modelo clássico, povo de Deus, o modelo hebraico, a felicidade não é dessa terra, o modelo católico, fé e conquista, o modelo muçulmano, graça e rigor, o modelo protestante, razão e progresso, o modelo iluminista, mão invisível e sem preconceito, o modelo liberal, produzir para consumir, modelo industrial capitalista,
reformismo, cooperação e felicidade, o modelo industrial socialista. E aí vai. O camarada ele deu uma viajada pelo mundo, se tornou um escritor e falou o seguinte: vou colocar num livro, está aqui, tudo para a gente poder compreender isso que eu estou falando para vocês. O que faz um sociólogo? O sociólogo ele não pode ficar preso só ao seu nicho, só ao seu grupo social. O sociólogo ele tem por obrigação fazer uma análise extensiva da sociedade humana. Quando a gente vai para a China, por exemplo, a gente descobre que os ideogramas deles, esses ideogramas, eles datam de mais de 5.000 a.C. Eles já estavam na Terra quando Abraão existia. Agora eles não sabiam que Abraão existia, só que já havia um comércio entre chineses e outros países do mundo, já havia cultura. Não vai ser tão fácil assim. Surge lá o senhor Confúcio, no século VI a.C., e o que faz o Confúcio? Ele quer a iluminação, ele fica obcecado. Sabe aquele lado nosso que a gente quer ser praticante da palavra, não só ouvinte? Eu quero entender o livro, quero praticar o que está aqui. E o ensinamento do Tao é um ensinamento que ele é muito cristalizado, então ele é muito elite, muito elite. Para você chegar na iluminação do Tao, você tem que ser uma seta, você tem que, é o caminho do equilíbrio, é muito difícil. O que faz o Confúcio? Ele pega e ele decodifica, ele retira aquelas partes do Tao e ele dá o ensinamento. A diferença é que o Confúcio, ele está muito perto dos imperadores chineses, muito perto da política, e ele vai trabalhar nos palácios chineses, que são várias e várias dinastias, vários e vários reinos dentro da China. Adriel, vem aqui, fica aqui, de novo. Então ele vai, vamos lá, deixa eu recuperar aqui. Criança é uma maravilha, né? Então a China, isso. Então a China ela é um país gigantesco. Dentro desse país existem vários reinos. Esses vários reinos eles entram em guerras uns com os outros, e por isso você não tem uma religião, uma forma de taoísmo. O taoísmo não é uma religião única, unida, entendeu? Uniforme. É um Tao, é um caminho. Ele é o acumulado de vários e vários ensinos, de vários e vários milênios de crença. Chega o Confúcio e ele seleciona aquilo que entende e passa. Daqui surge uma prática taoísta mais simplificada. Seria o equivalente ao nosso pentecostalismo. Você tem o protestantismo clássico lá em cima, dos nobres, e aí você vem para a religião do povo, você chega no pentecostalismo. A Bíblia na linguagem do povo com pregadores leigos. Mais ou menos isso. Esse é o equivalente, tá? Então o confucionismo, escrito por Confúcio, ele realmente simplifica, tá? Ele simplifica o taoísmo. O taoísmo é uma coisa de elite mesmo, é uma nata mesmo, um negócio bem cristalino. Já o confucionismo ele é bem mais prático, bem mais popular. Popular e é patrocinado pelo governo. Quer dizer que o imperador chinês apoiou o Confúcio a espalhar o confucionismo. Por quê? Aqui está, ó. Ele tinha como base o respeito às tradições e ao Estado, além de defender a educação, moderação e a harmonia entre as pessoas. Aí você pergunta, qual que é o Deus do taoísmo? Não tem. Qual que é o Deus do confucionismo? Não tem também. Não tem um Deus pessoal. E que Deus é esse? Ele chama de céu. O céu é o Deus do confucionismo. O céu e, consequentemente, a terra. As virtudes maiores e as virtudes menores. Quer dizer, então, que quando falta uma divindade, a sociologia entende que não é tanto uma religião, é uma filosofia. Porque só é religião quando existe um culto às divindades. Não é isso que acontece com o confucionismo, não tem culto às entidades. O que ele tem? Ele tem uma tradição, respeito pela tradição dos ancestrais. A memória dos ancestrais deve ser mantida, mas não existe um culto a uma divindade, por exemplo. É uma filosofia de vida. O que se valoriza? A educação, porque através da educação o povo ele se submete ao Estado. Essa aqui é a ideia. Um povo servil, um povo educado, ele vai servir ao seu imperador. Aí pronto, você vê que esse ideal da educação não é novo. Mesmo porque, acabei de falar para vocês, o taoísmo muito difícil, o povo tudo ignorante, não entende direito.
confucionismo vem e faz uma coisa mais prática, mais perto. Agora escreve um livro, tenho que ensinar as pessoas a lerem o confucionismo para que eles possam praticar. E o confucionismo vai ensinar o respeito às leis, ao Estado e à tradição. É uma coisa bem educativa mesmo, bem educativa. Bom, do ponto de vista do cristianismo, ele é uma religião. Ele é uma religião por quê? Porque ele vai fazer uma rivalidade contra o cristianismo. Você vai chegar com o cristianismo para poder ensinar uma divindade, sendo que eles não acreditam na divindade. Que é a divindade? É o meu eu interior. Meu eu é a minha divindade. Tanto é que a oração no confucionismo, ela é para mim mesmo. Eu oro para mim mesmo. Eu desprendo a energia que está em mim e eu capto a energia que está no universo. Esse é o embate. Por isso que a gente estuda desde sociologia da religião.